Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks. Desta vez olhamos para o tema das escolas de Direito, nova geração, que segue também com a edição impressa do Jornal Económico. Nesta conversa temos connosco o professor Dr. Manuel Fontane, diretor da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Antes de mais, uma boa tarde, professor, e obrigado por se ter juntado a nós nesta Boa tarde. conversa. Boa tarde. Nós estaremos aqui a olhar para uma nova geração no ensino e na formação de direito, e essa nova geração prende-se naturalmente com a questão tecnológica. Como é que estão as escolas de direito a encarar novas tendências, como é aquela da inteligência artificial? Bom, eu não sei muito bem como é que as outras escolas de Direito estão a a encarar, não é? Mas eu diria que aqui a Escola do Porto, a Faculdade de Direito, está a encarar, digamos, com natural curiosidade, digamos, antes de mais. Isto é, o que está em causa é saber como é que toda esta questão das novas tecnologias, e em particular da inteligência artificial, vai mudar a realidade, e se vai mudar a realidade, o direito aplicando-se à realidade também vai ter de se adaptar, e portanto também vai ter de mudar, e portanto cabe perceber como é que o direito se está a adaptar e a mudar, né? Isso por um lado. E depois, por outro lado, saber como é que nós, enquanto uma escola universitária, e portanto que ensina, que investiga, né, tem de ter em conta também a inteligência artificial e as novas tecnologias para esse propósito. Falou essa mudança que ocorre, digamos, quase por simbiose, não é? Muda a tendência, muda a tecnologia, muda depois também o direito, mas todas estas transformações estão a ocorrer a ritmos diferentes. Eu diria que desde há uns anos que se vem falando de toda esta questão da inteligência artificial, mas há uma transformação que me parece decisiva, pelo menos é o que parece, não é? Foi então a disponibilização ao público destas ferramentas de linguagem, como o chat, Nomeadamente o chat GPT. exatamente, o chat GPT. E, portanto, isso coloca, parece-me, a inteligência artificial num patamar diferente daquele em que até agora era colocada. Porque nós até, enfim, há algum tempo, inclusivamente realizamos reuniões e conferências com sociedades de advogados, em que perguntávamos a essas sociedades de que forma é que a inteligência artificial está a mudar a prática jurídica, não é? E naturalmente isto interessa-nos porque queremos preparar os nossos alunos para essa prática que eles vão mais tarde desenvolver. E o que as sociedades de advogados nos diziam era sempre muito isto. Bom, a inteligência artificial, estas ferramentas tecnológicas estão a ser aplicadas, digamos, para o tratamento de dados em massa, por exemplo, para descobrir em milhares de sentenças e acórdãos de tribunais que há uma tendência, não é, na resposta que é dada a uma determinada questão de direito, não é? E em vez de os advogados terem de estar a ler essas dezenas ou centenas, ou em alguns casos milhares de decisões, colocam uma máquina a fazê-lo e ela extrai essa tendência, não é? Ou, por outro lado, quando está em causa a análise de contratos que são celebrados por grandes empresas que estão a ser alvo de uma proposta de aquisição por outra empresa. Há aqui os chamados fenómenos dos due diligence, em que é preciso analisar de forma rigorosa todos esses contratos para determinar o valor da empresa. Isso é uma tarefa também, digamos, muito morosa Claro. e, digamos, não muito exaltante, e que era atribuída a advogados, muitas vezes a advogados júniores, e que podia ser realizada por essas ferramentas de inteligência artificial. Não é? Portanto, mas isso deixava ainda, digamos, as tarefas mais nobres, diríamos, de interpretação da lei, de construção de argumentos a partir da lei, numa lógica de pensamento também criativo para os advogados. E, portanto, digamos que era uma tendência que vinha retirar as tarefas mais enfadonhas, mais morosas, mais repetitivas dos advogados e que lhes deixava, digamos, o filé mignon. Não é? Eu não sei se, e ainda estou a pensar do ponto de vista da aplicação do direito, pelos práticos do direito, designadamente advogados, mas também eventualmente magistrados,
Não sei se essas novas ferramentas que agora se inventam vêm mudar este paradigma. Mas nota-se alguma mudança, digamos, naquilo que é a oferta formativa das escolas de Direito, nos mestrados, nos LLMs? Há algumas introduções de novidades com base Não, nesta, isso sim, isso desde há algum tempo, não é? Vamos lá ver. Nós, desde há talvez 5 ou 6 anos, que já na licenciatura temos uma disciplina chamada Introduction to Law and Technology, em que a inteligência artificial, entre outros aspectos da relação entre o direito e as novas tecnologias, são abordados. Não é? Portanto, isto não é para nós algo de novo. Por outro lado, nos mestrados já temos uma série de disciplinas relativas a essas matérias, como o cibercrime, por exemplo, como o comércio eletrónico. Uh, e já temos, entretanto, uma pós-graduação totalmente dedicada ao direito e tecnologia, em que, aliás, o primeiro módulo tem como nome Inteligência Artificial, Robótica e Direito. Não é? Portanto, em termos de ensino, não há dúvida que estamos paulatinamente a introduzir nos nossos conteúdos todas as matérias que têm que ver com direito e tecnologia, e mais especificamente direito e inteligência artificial. Mas nas universidades não é apenas o ensino que está em causa, mas também a própria investigação. Não é? E, portanto, no nosso centro de investigação da Faculdade de Direito da Universidade Católica, existe já desde há uns anos também uma linha de pesquisa intitulada Direito e Inteligência Artificial. E, portanto, isto é algo, é um fenómeno, digamos, que estamos a acompanhar a par e passo em tudo aquilo que tem a ver com as missões de uma universidade e de uma escola de direito. Não é? Mas, no fundo, aquilo que eu estava a dizer há pouco, relativamente ao papel que a inteligência artificial estava a ter nas sociedades de advogados, liga-se também ao ensino do direito. Depois a questão é de claro, saber o que é que vamos ensinar os nossos alunos a fazer. Será que o aspecto principal é o deles conhecerem, terem memorizado, digamos assim, grandes quantidades de matéria, não é? Ou será que o aspecto principal é o de desenvolver neles as tais competências de pensamento criativo, naturalmente competências de interpretação do direito, de argumentação jurídica? Ah? Parece-me que cada vez mais a inteligência artificial o que está a fazer, o que vai provocar, não é? É esta mudança no ensino do direito, de forma a que os juristas, não é? Sejam capazes de, utilizando os instrumentos de inteligência artificial, não é? E, portanto, eles certo. vão fazer esse tratamento todo de o que é que a jurisprudência tem vindo a dizer sobre uma determinada questão de direito, o que é que a doutrina principal tem vindo a dizer sobre uma questão de direito, a partir daí construir um argumento que seja persuasivo, não é? Para aquele que vai ter de decidir, designadamente, por exemplo, um juiz. Não é? ou que seja persuasivo para as partes num processo, não é? Tendo em conta se for o juiz a elaborar esse argumento. Não é? Professor, e à semelhança de outros setores de atividade, de outras áreas de formação, também consegue identificar aqui riscos que possam decorrer da aplicação destas tecnologias em algo que, como disse bem, depende tanto da atuação humana, da interpretação humana, para o seu pleno trabalho, corre aqui alguns riscos. Não, sim, digamos, Especialmente se tivermos em conta que é uma tecnologia avançada, sim, não deveria ser algo que nos choca, mas ainda muito pouco regulada. verdade, sem dúvida, sem dúvida. E isso é o que acontece sempre com as novas tecnologias, não é? São novas e, portanto, naturalmente a lei Claro. ainda não as previu. A lei não acompanha o ritmo da aplicação, não é? Certo, certo, certo. Enfim, também é bom que não acompanhe demasiado, senão o que isso significa é que provavelmente vai impedir Sim, o surgimento e o desenvolvimento e a aplicação das novas tecnologias. Claro que depois as novas tecnologias têm perigos, naturalmente, nesta sociedade de risco em que vivemos. E agora, pensando mais especificamente no ensino universitário, aquilo para o que já se tem chamado a atenção é para a possibilidade, por exemplo, de os alunos, quando têm de realizar um trabalho de investigação, qualquer que ele seja, que é uma parte naturalmente do ensino universitário, poderem como que encomendar esse trabalho ao chat GPT ou outra ferramenta. Hoje em dia esse perigo já existia
de eles encomendarem esses trabalhos a humanos, aos quais pagavam, não é? Para fazer o trabalho. Bem, hoje em dia já não é preciso pagar, vai só o chat GPT e o chat GPT supostamente elaboraria um trabalho de investigação e, portanto, isso pode ser um perigo, porque ao fim e A ao cabo, questão, a questão é que o chat GPT, como, enquanto sendo uma ferramenta generativa de texto, não vai provavelmente gerar texto que faça mais sentido para o humano, mas sim aquele texto que faz mais sentido para ele, para a ferramenta em si, que foi treinada para encontrar a próxima palavra que mais depressa se aplica naquela frase. sim, mas a verdade é que eu já fiz aqui algumas simulações, não é? São muito E convincentes. são bastante convincentes quanto ao aspecto argumentativo. Isto é, os argumentos que são apresentados pelos. Eu diria que o chat GPT é uma excelente máquina de fazer argumentos. Sobre qualquer questão, se eu lhe pergunto, ou se eu lhe peço três argumentos a favor e três argumentos contra, apresenta-me argumentos convincentes que fazem sentido. Se eu depois peço ao chat GPT para me indicar fontes, isto é, referências de acórdãos, de sentenças, de tribunais, ou fontes doutrinais, portanto, autores que escreveram sobre essa matéria, o ChatGPT alucina, isto é, inventa essas referências, de tal forma que já tivemos um caso muito interessante nos Estados Unidos, em que um advogado apresentou uma peça em tribunal que mais tarde confessou ter sido elaborada pelo ChatGPT, em que o ChatGPT inventou uma série de decisões de tribunais que no sistema americano vinculam, não é? E que se verificou que não existiam de todo. Não existiam sequer. E, portanto, esse advogado, aliás, está em perigo de ser punido disciplinarmente por se dizer que tentou enganar o juiz, inventando casos anteriores que afinal não existem, não é? E, portanto, isso é um dos perigos do ChatGPT, é que o ChatGPT e outras ferramentas do mesmo tipo, frequentemente alucinam, é a expressão que é utilizada pelos vistos no meio, e, portanto, inventam factos, não é? Que não existem, inventam CVs de pessoas que não correspondem de todo ao seu currículo vitae. Aliás, como hoje em dia também se diz que um dos grandes perigos destas ferramentas de inteligência artificial é criarem hoje em dia imagens, não é? Ou vídeos, não é? São falsos, que não existiram verdadeiramente. Aliás, também é sabido que houve agora recentemente um concurso de fotografia internacional em que o primeiro prémio foi atribuído a um fotógrafo que depois veio dizer não fui eu que tirei esta fotografia, foi elaborada através de uma ferramenta de inteligência artificial. Professor, e Portanto, nessa narrativa que entra aqui também os pedidos sucessivos de líderes, de políticos, até de próprios empresários ligados à inteligência artificial, como é o fundador e CEO da OpenAI, que criou o ChatGPT, a pedir uma regulação certa, digamos, assertiva, mas que não caste o desenvolvimento tecnológico. E essa regulação, ou a ideia dessa regulação, já começa a ser tema dentro das salas de escolas de direito? sim, na verdade, ainda recentemente realizamos uma conferência justamente foi realizada aqui na Católica no Porto, que reuniu um conjunto de professores de direito público, em que um dos temas, um dos módulos, era justamente dedicado à regulação jurídico-pública da inteligência artificial. Portanto, isso realmente já tem vindo a ser discutido, não é? Inclusivamente ao nível da própria União Europeia, está em discussão uma legislação que ainda não sei se será uma diretiva, se será um regulamento da União Europeia, que visa oferecer justamente ou impor algumas regras relativamente a esta questão da inteligência artificial. Enfim, não sendo um especialista da área, não é? Diria que se tem de ter, de facto, algum cuidado em não restringir demasiado o desenvolvimento desta tecnologia, porque isso pode levar a que não se beneficie como se poderia beneficiar de outro modo, não é?
de todas as vantagens que essa tecnologia nos pode trazer, não é? Isto é como se no início ou no fim do século XIX ou início do século XX, não é? Se tivesse regulado demasiado a questão, por exemplo, invenções como o automóvel ou o motor a combustão ou o avião, ainda hoje estivéssemos, digamos, sem poder recorrer a viagens aéreas, porque se teria regulado demasiado, não é? Portanto, tem de se ter tem de se encontrar aqui um equilíbrio, Claro, naturalmente, procurar garantir direitos fundamentais das pessoas, como o direito à imagem e ao bom nome, não é? Que de facto podem ser colocados claro, em claro. causa por esses instrumentos, não é? Uh, Isto acho que em grande medida também passa por uma educação, não é? E percepção do que serão os novos tempos, que se calhar no passado, se olhássemos para uma fotografia com uma determinada pessoa ou com um vídeo com uma determinada pessoa, não tínhamos dúvida de que essa pessoa teria realizado aquilo que a fotografia ou o vídeo demonstrava. Hoje em dia, se calhar e no futuro, já teremos de colocar sempre em dúvida se é assim ou não. E, portanto, isto enquadra-se um bocadinho dentro dos novos tempos, que vêm já desde há alguns anos, que são as, digamos, das verdades que não sabemos se são verdade, não é? Portanto, Os factos alternativos. factos alternativos, é isso. As mentiras que estão repetidas, não é? Se parecem verdade, não é? E, portanto, não há dúvida que entramos aqui em novos tempos. Eu penso que é preciso estudar muito bem. Por vezes é preciso, quando há uma nova tecnologia, quando há uma nova realidade social, esperar algum tempo até que, digamos, alguns prejuízos de facto venham a ocorrer, não é? Para perceber exatamente o que é que temos de regular, o que é que temos de evitar, não é? E não correr o risco de atirar o bebê com a água do banho e, portanto, não vamos, uh, digamos, arriscar nada, mas também não vamos aproveitar nada. E, sobretudo, há este perigo de. Se castrar até aos. Sim, e de num determinado espaço geográfico, imagine a Europa se regulamentar demasiado e de outros espaços geográficos, como os Estados Unidos ou a China, avançarem, não é? Perder Uh, uh, também aqui uma oportunidade económica. Sem dúvida, absolutamente, não é? Portanto, acabarem por dar um passo em frente e a Europa ficar para trás. Há aquele exemplo famoso, não é? Se fala da China, que a China no século XV também iniciou um processo de descobertas, tal como Portugal, inclusive os barcos chineses chegaram à costa oriental da África, mas depois houve uma determinação do poder central chinês de que isso não poderia continuar a ocorrer, os barcos foram queimados e a China encerrou-se, que era, digamos, o centro do mundo, pelo menos para a China, em termos de civilização, encerrou-se sobre si própria e acabou por ficar encerrada num marasmo, não é? De que só agora está, se calhar, a sair, não é? E, portanto, há esse perigo de se tentar regular e evitar demasiado a inovação. Professor, muito obrigado, pelo tempo que tirou para conversar connosco. Foi um prazer. Nada, bem gosto, realmente. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever estas e outras JE Talks sempre que quiser em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Tenha um bom dia.